Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu até trouxe aqui os slides da aula passada para a gente só relembrar mais ou menos o que a gente fez, o que a gente conversou, né? Então, para quem não estava presente na aula passada, a gente falou sobre o plano, né? Falamos sobre como é que as aulas iam a organização das aulas, o conteúdo, a questão das avaliações, e também a gente começou a falar um pouco sobre o conteúdo em si, tá? Nós falamos sobre everyday activities, e aí nós trabalhamos juntos, vimos alguns classroom languages, algumas perguntas típicas que a gente faz na aula de inglês, para a gente poder interagir e negociar, então, aí os significados em inglês. Right? Então, eu vou colocar aqui no chat, lembrando que vocês podem interagir comigo pelo chat, ok? E até espero que vocês interajam, por favor. E lembrando que essas aulas, elas servem principalmente para que vocês estudem em casa e vejam se tem alguma dúvida e tragam essas dúvidas para a sala de aula, né? Essa sala de aula virtual aqui, ok? Vamos lá. Let's go. Eu vou colocar aqui de novo o Classroom Language só para a gente relembrar no chat, ok? Ok. Coloquei aqui só para a gente dar uma relembrada. Se alguém tem uma dúvida de pronúncia, de o que significa, é só colocar aqui no chat, right? How do you say... How do you say half in English? What's the meaning of? What's the meaning of every day? The meaning of every day is todos os dias, ok? Can you repeat? I don't understand. And how do you spell this word? Como é que você escreve, como você soletra tal palavra, ok? Right? Então, so, last class, okay, we talked about everyday activities. Aqui. Nós falamos sobre todas essas atividades, a gente viu o significado, a gente conversou um pouquinho, inclusive em inglês, sobre elas, right? Então, nós vamos hoje dar continuidade e vamos falar sobre o passado em inglês, ok? Aqui eu não vou colocar muito sobre o presente contínuo, porque vocês têm um vídeo específico que eu gravei sobre isso. Caso tenham dúvidas, vocês podem perguntar, ok? A ideia é que vocês vejam esse vídeo que está disponível e aí a gente tira dúvidas, right? Vamos ver aqui. So, everyday activities. Take a shower. Yes? Okay, take a shower. Work. Go to bed. Listen to music. Watch TV. And do the housework. Do you understand? Vocês entenderam? Do you understand the activities? Everyday activities. Take a shower. Here, the picture. Work. Go to bed. Listen to music. Watch TV. And do the housework. Yes? Ok? Se não estiver entendendo, se não estiver acompanhando, por favor, coloque no chat. Ou se estiver entendendo, melhor ainda. Yes. Thank you, Josiane. Thank you. Yanni, thank you. Yes. All right. So, next question. Which activities did you do yesterday? Yesterday. What's the meaning of yesterday? Yesterday. Qual o significado? What's the meaning of yesterday? Yes. Thank you. Ontem. Yes. So, question.
which activities, which ones, quais atividades, right? Which activities did you do yesterday? Do you understand my question? Yes? No? Yes? No? Yes? Which activities did you do yesterday? Me, Lichiane. Yes. I worked. I watched TV. I did the housework. Yes. I cleaned my house. Yes. And I took a shower. Yes. Ok? Então, essas atividades, take a shower, work, watch TV, do the housework, I, Lichiane, did yesterday. Ok? Eu fiz essas atividades ontem. Tudo bem? Entenderam a ideia? Yes? Hello? Hello, hello? Alguém aí no chat para dizer que tá tudo certo? Ok, Ariane, Josiane. Ok. Yes, Célia, yes. Question for you. Okay. Which activities, quais, okay, activities did you do yesterday? Ok? Quais as atividades que vocês fizeram ontem? Alright? Dentre essas que estão aqui descritas, take a shower, work, go to bed, listen to music, watch TV, and do the housework. Yes? Yes? Okay, Ariane, you work, you go to bed. Yes, very good, Celia. Yes. Work, go to bed. All right. Yes. Very good. Vou esperar, tô falando no chat. Yes? Ok? Tudo bem a pergunta? Quais atividades que vocês fizeram ontem, dentre essas aqui? Yes, start, take a shower. Yes. Ok. Alright. Ok. Eu vou usar o exemplo da Tati que falou take a shower. Yes. Ok. Se eu falo assim, se eu respondo dessa forma, preste atenção. Se alguém pergunta para vocês o que eu estou perguntando, which activities, which ones, ok? Quais as atividades? Which activities did you do yesterday? Se eu responder dessa forma que eu vou colocar no chat assim, I take a shower, ok? Se vocês responderem dessa forma, certo? Se vocês responderem dessa forma, vocês estão falando para mim ou para alguém que estiver perguntando em inglês no presente, ok? Então, questão do tempo não estaria correto com relação à pergunta, porque eu estou perguntando assim para vocês: which activities did you do yesterday? Question, né? Quais atividades que você fez ontem? Então, se vocês me responderem, por exemplo, I work, né? I listen to music. Ah, ok, se for presente, vocês estiverem falando num contexto para mim, por exemplo, isso é o que eu faço todos os dias. I take a shower, I listen to music. Tá perfeito, se vocês falarem isso no contexto presente, ok? Ok, Ariane. Se você falar I am working, significa que você está fazendo isso agora. Como, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos tendo aula. We are having English class.
Ok? Então, esse é o presente contínuo, que está falando sobre coisas que a gente está fazendo no momento. Por exemplo, agora vocês não estão escutando música, eu espero, não sei, né? Enfim, vai que não que estão ouvindo aí atrás, né? Mas vocês poderiam dizer assim: I am not listening to music. Vocês não estão ouvindo agora. Mas, gente, só para eu não confundir, esse não é o caso para essa pergunta. Eu quero falar sobre o passado. Exatamente. Porque, presta atenção, vejam bem. Exatamente, Ariane. Se eu falar com vocês em português, assim, se eu falar com vocês em português, por exemplo, em português, o que vocês fizeram ontem? E aí vocês me respondem dessa forma: eu tomo banho. Tá meio estranho, né? Tá meio incorreto, né? Não faz muito sentido. Exatamente, Josiane. Então é isso que nós vamos ver hoje. A gente vai ver como a gente fazer essas respostas, como transformar essas respostas no passado. Porque I listen to music, I work, vocês estão falando presente. E tudo bem se for num outro contexto, mas não é o contexto que a gente está falando agora. Vocês entenderam? Tudo bem? Ok? Ok? Aqui eu estou colocando, na verdade, vocês, mas aqui, professor, você está falando presente. Eu estou colocando só exemplos, e aí nós vamos transformar esses exemplos no passado. Alright? Vamos ver lá então. Vamos ver alguns exemplos. Eu coloquei aqui some examples, alguns exemplos, ok? Let's read. Let's read the examples. Example number 1. I took a shower at 10 a.m. Okay. I took a shower at 10 a.m. Yes, here. Ok? Então, o que a pessoa está escrevendo? Aqui é como se ele estivesse falando, porque ele colocou I, certo? I took a shower at 10 a.m. Eu tomei banho, né? Então, eu tomei banho às 10 da manhã. A.m. é manhã. Ok? Isso é um exemplo. Vamos ler os exemplos e depois a gente vê como que a gente vai transformar isso no passado. Já está no passado, mas vamos ver as regras, ok? Vamos supor que a gente está conversando sobre essa pessoa aqui da foto e eu vou descrever o que ela fez ontem, que ela trabalhou ontem. Então, eu diria assim, ela trabalhou o dia inteiro. She worked all day. Yes? Ok? She worked all day. Tudo bem? Alright. Example. Oh, ok? Very good. Next example. Próximo exemplo. Next example. Ela aqui está falando pra gente o que ela fez ontem com relação a ir para a cama, né? Que ela foi para a cama tarde. I went to bed late. Alright? I went to bed late. Ok? Outro exemplo. Vamos supor que eu tenho esse sobrinho, meu sobrinho, né? Nephew, em português, is sobrinho. Nephew. Ok? My nephew listened to music yesterday. Ok? Yeah? Próximo exemplo. Next example. I watched TV yesterday morning. I watched TV yesterday morning. Okay, guys? Yes? Do you understand? Yes, exactly, Ariane. Yes, very good. Yes. Okay. Yes. Ok. My friend, uma pessoa aleatória, um amigo, né? Did the housework. Opa, tá errado aqui, tá? Desculpem, tem um erro aqui. É yesterday. Yesterday. Tem um erro ali de digitação, tá? My friend did the housework yesterday. Do you understand? Did the housework yesterday. Ok? Good, Yara. Very good. Ok? Então, esses são exemplos que eu coloquei
Dessas atividades aqui, ok? Essas atividades que a gente viu antes, que eu perguntei para vocês se vocês fizeram no passado. Vejam o que mudou. Vamos ver o que mudou? Vamos lá. I took a shower. Então, o passado de take é took. Yes? Work. O passado de work é worked. Yes? O passado de go é went. Ok? O passado de go é went. Irregular, exatamente. Listened. Listen, desculpe, o presente, o listen, o passado de listen, ouvir, né? É listened, com esse ed no final. Right? Watch, passado é watched. E do, passado de do é did. Então, como a Ariane já falou para a gente aqui, a gente vai ter algumas regrinhas, nós vamos ter algumas formas que nós transformamos o passado em English, para a gente descrever coisas que aconteceram no passado e que finalizaram, né? Por exemplo, eu quero dizer, a semana passada eu estudei bastante, ontem eu comi uma pizza, final de semana passado nós ficamos em casa, ok? Então são para essas ações, são para essas descrições que a gente está focando na aula de hoje. A gente está falando de passado, como a gente diz em inglês, past simple or simple past, tanto faz, tá? Simple past or past simple, ok? Então, é isso que a gente está descrevendo. Agora, a gente vai para as regras. Vamos lá ver o que é esse irregular que a Ariane descreveu para a gente aqui. Vamos ver. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem do que é o nosso foco de hoje? Tudo certo? Very good. Let's go. Let's work. Então, nós temos aqui, eu trouxe dois exemplos do verbo go, que a gente inclusive viu com go to bed, e o exemplo do work. Por que eu trouxe desses dois exemplos? Ele é um de vários outros. A primeira coisa que vocês, inclusive, está na apostila que vocês têm que notar é que quando nós falamos de frases positivas no passado simples, né? Eu estudei, ela lavou a louça, nós fomos ao cinema. Quando a gente fala de frases positivas, ok? Em inglês, vai ter duas formas, vão ter dois tipos de verbos, só para frases positivas, certo? Depois a gente vai ver por quê. Só para as frases positivas, a gente vai ter, os verbos vão estar divididos em verbos regulares e verbos irregulares. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguns verbos, para se transformar ele no passado, a gente só acrescenta uma coisinha, o ed, no final. Esse ed é característico de verbos que são no passado e são regulares, ok? Já os verbos irregulares, que é a parte, digamos assim, a parte mais difícil, chatinha, porque, vou explicar por quê. Porque esses verbos irregulares, eles mudam completamente a sua forma, ok? Eles mudam completamente. Vocês viram o go, que estranho que fica, né? Pra gente que não é nativo. O go, o passado dele é went. E a gente viu take, o passado dele é took, ok? Então, assim, a parte ruim, né, que nós temos que, infelizmente, temos que memorizar uma lista, que inclusive está disponível no material de apoio de vocês. Eu até peço para que, se vocês puderem, por gentileza, abrir o material, porque a gente vai fazer exercícios depois, é importante. Vocês abram, por favor, abram o material de apoio. Eu até digo para vocês a página. Peraí que eu já abro aqui, eu tinha fechado sem querer. Eu vou abrir aqui para vocês e vou dizer aonde vocês têm que olhar a lista, tá? Só um minutinho aqui. Vamos lá. Eu já falo para vocês. A lista, pessoal,
tá na página 11, ok? Depois eu peço para vocês, por gentileza, para entrarem lá ou em alguma página que tiver os verbos irregulares, não tem problema, ok? Que vocês vão precisar para a gente fazer atividades hoje, certo? Então, a parte ruim é isso, é que tem essa questão que vocês têm que memorizar esses verbos. Professor, é possível, né? Todo mundo, eu memorizei, então é uma questão de prática no sentido de que quando vocês forem estudar o inglês, vocês precisam olhar para essa lista e precisam memorizar, não precisa memorizar uma hora só, mas aos poucos e principalmente no momento de atividade, vamos supor, eu quero praticar o inglês, vão formando frases na cabeça, por exemplo, de coisas simples que vocês fazem todo dia. Quero memorizar hoje, eu quero aprender, etc. Eu quero falar a palavra. Eu quero dizer que eu estudei, né? Eu estudei inglês semana passada inteira. E aí você vai lá e procura. No caso de estudar, que aí fica a dica, mas como é que a gente sabe que o verbo é regular ou não? A minha dica, né, todos esses anos como professora, é que quando você for estudar, você pensa no verbo, pensa numa ação e olhem para a lista. Se não tiver na lista, é bem simples. Se não tiver na lista, é um verbo regular. Vocês vão notar que o study não está lá, certo? Então, o study é um verbo to study, exatamente, Isamara, exatamente. Study não está lá. Então, study é o verbo regular. Inclusive, como ele termina com Y, está lá na apostila, tá? Termina com Y, a gente acrescenta IED. Então, para eu falar assim, por exemplo, se você quer descrever para alguém, né? Eu estudei inglês ontem. Eu estudei muito inglês ontem, né? Yesterday, I studied a lot. I studied English a lot. Ok? Então, é assim, na prática mesmo, é formando frases, pode ser mentalmente mesmo, ok? Que vocês aí vão decorando e vão praticando, ou se tiver oportunidade com alguém, né? Com outra pessoa, para vocês fazerem esse tipo de conversação, ok? Então tá, então eu passei a dica como vocês descobrirem se o verbo é regular e irregular, e também expliquei o que, né, essa questão do verbo regular o que são, né? Então, isso é a forma que eles falam, tá, pessoal? Então, assim, não tem uma questão do porquê, mas a gente está aqui vendo que são essas formas. A parte positiva, como, por exemplo, a parte positiva dessa questão toda, né? Que quando a gente for conjugar, a marca de conjugação no passado em inglês, diferente do português, é igual para todas as pessoas. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que ontem eu estudei, vamos usar o work, que está aqui, né? Melhor, vamos usar o work. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem, certo? Se eu quero dizer que a minha irmã trabalhou ontem, my sister, worked yesterday. Vocês podem notar que não muda nada com relação à pessoa, correto? Então fica igual para todas as pessoas, não tem marca de pessoa ou de tempo como tem em português. Eu trabalhei, você trabalhou, ela trabalhou, nós trabalhamos. Essa marcazinha que a gente chama de desinência, né? Desinência de tempo de pessoa, não tem em inglês no passado. Fica igual para todas as pessoas. Sim, Fábio, eu posso inclusive até dar a dica para vocês, ok? Fábio, me lembra que eu vou passar como se pronuncia, certo? A gente vê isso hoje, ok? É quase mudo mesmo, mas tem umas regrinhas, tá? Então, tudo bem? Então só para a gente pra lembrar que e isso é tanto os verbos regulares quanto irregulares, certo, gente? Então, se você quer falar, por exemplo, eu fui ao cinema ontem, ela foi ao cinema ontem, nós fomos ao cinema. Pode notar que em português muda, né? A desinência, muda essa marquinha. Em inglês vai ser igual para todas as pessoas. Tudo bem?
Exatamente. Porque o que acontece, Yara? A conjugação dos verbos em inglês, para quem não tem quem não fala, por exemplo, espanhol, francês, vão ter essas marcas, fica um pouco difícil. Fica um pouco difícil a conjugação, porque nós temos uma conjugação para cada pessoa, né? Então, por isso fica difícil, exatamente. Boa lembrança, ok? Ah, então, lembrando isso, ok? Que tanto regular quanto irregular vai ser a mesma coisa. I went to bed late. She went to bed late. Nós, né? We went to bed late. Então, nós fomos para a cama tarde ontem. Então, pode ver que não muda nada. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo bem quanto aos verbos regulares e irregulares, a conjugação? Alguma pergunta? A questão de memorizar? Tudo bem? Verbos regulares e irregulares? Certo? Posso aguardar aqui um pouquinho. Podem comentar no chat, tá, pessoal? Eu até espero. Comentem e perguntem. Ah, certo, Isamara. Eu vou passar agora. Eu vou responder essa sua pergunta, tá? Então, na verdade, went, eu vou colocar aqui, went, né? É o passado de go. Então, assim, no sentido de ir, né? O passado, eu fui à praia, eu fui ao cinema, eu fui na casa da minha mãe, ela foi passear, ok? É esse sentido de go, ok? Agora, o was que tu tá trazendo pra gente é o passado de ir. Vamos para lá já então, se ninguém tem dúvida, vamos para lá então. Aqui, tá, aqui tá a forma positiva e negativa. Deixa eu só mostrar, responder a Isamara antes da gente ir para aqui para as partes positivas e negativas de perguntas, tá? Nós vimos as características de verbos regulares e irregulares de todos os verbos. E não falamos num específico, porque ele é bem importante, porque ele é tão diferente que ele vai ter duas formas, que é o verbo to be, ok? O verbo to be é ser estar, né? Por exemplo, ontem eu estava na casa da minha mãe, né? Vamos supor, né? Então eu quero dizer, eu estava, né? I was. É esse Zamara que você confunde. Então, was é a forma singular do verbo to be, para dizer era ou estava. Ok? A tradução, então, né? Uma forma de decorar, então, Isamara, para ver a diferença, was significa estava ou era. Ok? Que, por exemplo, ontem eu estava muito triste. Yesterday I was very sad. Ok? My friend was at home last night. Minha amiga estava em casa na noite passada. Ok? Por exemplo, o avô faleceu quando aí a gente usa o verbo to be, quando eu tinha 5 anos. Não, no caso tinha 15. My grandfather died when I was 15 years old. Tudo bem, Zamara? É essa a diferença. Went é para o verbo go e was é uma das formas do passado do verbo to be. Ok? Imagina, estamos aqui para isso. Por favor, traga suas perguntas, tá? Então, aí falando agora, já que a gente está falando a gente tá falando do verbo to be, né? O verbo to be, então, ele vai ter duas formas. Ele vai ter a forma was, né? E vai ter a forma were,
simplesmente significa isso no presente, né? Isso no passado e frases positivas. Were seria para as pessoas plurais, e o you, no caso, que é uma exceção, e o was seria para I, she, he, it, ok? Diferente de todos os outros verbos, ele vai ter essa marquinha de diferença das pessoas, tá? Por isso que ele é estudado diferente. Vamos ver aqui? Eu vou ler para vocês. Então, a forma do verbo to be no passado. I was at home last week. O que significa essa frase? Alguém pode nos traduzir? I was at home last week. Exatamente, Andressa, perdão. I was at home last week. Eu estava em casa na semana passada. Exatamente. Uhum. Aqui o outro exemplo. You were at home last week. Olha só, notem, já muda a conjugação. I was, you were, she, he, and it was, we were, and they were. Ok? Note que o verbo to be, então, vai ter duas formas, diferentes dos outros verbos. Todas as outras ações não vão seguir essa lógica. Tudo bem? Alguém traduz, então, para mim, por gentileza. You were at home last week. O que significa? Alguém? Someone? Lembrando que o verbo to be no caso aqui, estava, ou era, né, ou foi, dependendo da situação, ok? Vocês entenderam a frase You were at home last week? Essa segunda frase aqui. Não, Isamara, estarei é futuro, ok? A gente está falando do passado, ok? Estarei, exatamente, Fábio, ok? Certo? Tudo bem. E você estava em casa semana passada. Nós estamos falando do passado, ok? Estamos falando de ações que ocorreram, né? Ou vocês, exatamente, Fábio. Uhum, exatamente. Good morning, Maria. Exatamente. Pode ser tanto plural quanto singular, mas como é que a gente vai saber? A gente vai saber no contexto. Se eu estiver falando com mais de mais pessoas, e a questão do meu gesto, meu olhar, vai apontar se é você ou vocês, né? E aí fica então assim, você estava ou vocês estavam, certo? Isso em português, ok? Aqui, só para ver se vocês entenderam então, nós estamos falando de questão passada. You were at home last weekend. Desculpa, we were at home last weekend. Vocês entenderam essa frase? We were at home last weekend. Uhum. Aí, no caso aqui é we, né? No caso é nós. Nós estávamos em casa na semana passada, certo? Então, notem, gente, exatamente, nós estávamos em casa na semana passada. E they, que é tanto eles quanto elas, que é o plural, né? O plural de he e she. They, eles, ou elas, dependendo do contexto, estavam em casa na semana passada. Tudo bem, pessoal? Então, notem que no verb to be, no verbo ser estar, no passado, vamos ter duas formas. A forma que eu acho mais fácil de entender é que, quando é o sujeito plural, a gente usa were. Quando é o sujeito singular,
com exceção do verbo, com exceção da pessoa you, que o Fábio falou pra gente ali, com exceção da pessoa you, é was. Então, quais são as pessoas? I, she, he and it. A gente usa was, ok? Já pro you, we and they, usamos were. Notem, pessoal, eu quero que vocês aí em casa, infelizmente não consigo ouvir vocês, mas notem a diferença, é bem importante, da pronúncia entre essa palavra para essa, ok? Where significa aonde, né? Por exemplo, aonde é que... já vou dar essa frase, mas assim, where é aonde, ok? E were, olha a pronúncia, pessoal, quero que vocês repitam em casa. Were é o passado do verbo to be, que são as pessoas plurais, né? Que vai depender a tradução daí, então, estavam, né? E assim por diante, ok? Então, olha a diferença. Where, aberto. Dou sim, Fábio. Dou sim, com certeza. Só me lembra, tá bom? Me lembra porque a gente tem muita coisa para ver e acabo se esquecendo às vezes. Vamos ver sim. Where, então é aberto. Aonde, por exemplo, aonde você mora, né? Eu pergunto assim, where do you live? Ok? Agora, were é mais fechadinho. Were. Tudo bem? Where, were. Agora, vamos ver essa pergunta aqui. Vou escrever aqui para vocês. Uma pergunta super simples, né? Olha só, ó, a língua vai enrolar. Where were you last night? Question for you. Where were you last night? Exatamente. Aonde você está? Exatamente, Zamara, muito bem. Where were you last night? Aí eu quero perguntar para vocês. Where were you last night? Como é que vocês responderiam essa pergunta? Where were you last night? At home. A Andressa respondeu at home. Mas se eu quisesse escrever, se eu quisesse falar uma frase completa, né? Tudo bem, é assim que funciona. Se eu falasse para vocês, where were you last night? E a Isamara, e a Andressa me respondeu, at home, tá perfeito. Mas se eu quisesse fazer, então, uma frase completa, com sujeito, verbo e assim por diante. Como é que eu falaria então, Andressa? Eu estava em casa. Exatamente, Josiane. I was at home, né? Então, se a gente está usando o verbo to be, eu estava em casa. Então, I was at home. Where were you last night? I was at home. Ok? Tudo bem, pessoal? Aqui a gente está vendo o verbo to be especificamente em frases positivas. Tudo bem? Ok? Agora, gente, vamos dar uma olhada aqui para o outro quadrinho. Vocês podem notar, eu já falei isso para vocês, né? Que nós vamos ter as frases em inglês, as frases em formas positivas, em formas negativas, em formas de questão, né? Tanto no presente, quanto no passado, no futuro, vão ter essas três formas. E, um pouco diferente do português, a gente tem uma forma diferente de falar em negação e tem uma forma diferente de falar em questões. Isso é bem importante vocês saberem, ok? Vai ser essa organização. Notamos que a gente está falando do verbo to be, então vamos ficar aqui, porque eu vou voltar lá para os outros verbos depois, tá? Em frases negativas, notem o que aconteceu ali. Por exemplo, eu quero dizer que eu não estava em casa ontem. I wasn't. Ou posso falar também, I was not at home last night. Ok? Então, notem que o verbo to be, ele vai ter essa forma de contração ou não, ok? Mas ele mesmo vai ser a sua própria forma de negação, que é diferente dos outros 99,9% dos verbos,
tá? E a gente vai ver depois que a gente sair dessa parte aqui. Tudo bem? Então, se eu quero negar, eu coloco no verbo to be, eu coloco o not, ou eu posso fazer a forma de contração, que é uma forma da oralidade. Lembra que eu falei na aula passada? Então, assim, eu quero dizer assim, meu cunhado não estava em casa na semana passada. He wasn't at home last weekend. Ok? Eu e meu marido, nós não estávamos em casa, ontem, né? We weren't at home yesterday. Tudo bem? Tudo bem a negação aqui? Então, no verb to be, a gente coloca só o not, e que a gente pode transformar com contração ou não. We were not, or we weren't. Tudo bem? Tudo bem aqui a negação? Vamos ver aqui, então, como é que a gente falaria, né? Vamos ver a questão de pronúncia. Vamos ver a questão de pronúncia. Prestem atenção, tentem repetir aí, ok? Eu vou fazer, então, eu vou falar em frase positiva e em frase negativa, certo? I was at home last week. I wasn't at home last week. You were at home last week. You weren't at home last week. She or he was at home last week. She wasn't at home last week. Eu coloquei os dois juntos, porque só para vocês saberem que é a mesma conjugação, mas é claro que vai depender do contexto, né? Se você vai falar ela ou vai falar ele. Tudo bem? We were at home last week. We weren't at home last week. They were at home last week. They weren't at home last week. Tudo bem, pessoal? Ok? Alguma dúvida quanto à pronúncia e o significado dessas frases? Ok. Agora, para a gente finalizar essa parte aqui, nós temos a questão de perguntas. Bem parecido com o presente, o verbo to be, ele vai inverter a sua posição. Então, não basta a gente fazer uma entonação como a gente faz em português, né? Por exemplo, você estava em casa ontem, né? A gente só faz a entonação. Já no inglês, a gente tem que inverter o verbo to be. É bem importante porque os outros verbos não são assim, ok? Tudo bem? Então, nós temos aqui, por exemplo, se eu quiser fazer essa pergunta, né? Você estava em casa ontem? Eu faço a seguinte forma em inglês. Were you at home yesterday? Ok? Então, vamos ver aqui as perguntas. Vamos supor que você está fazendo a pergunta para si mesmo, né? Eu estava em casa ontem. Was I at home last week? Were you at home last week? Was he or she at home last week? Were we at home last week? E were they at home last week? Tudo bem? Ok, aqui a transformação de pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Ok? Joia. Pessoal, essa é a regra específica para o verb to be, para o verbo ser, estar no passado. Agora eu vou voltar lá, porque eu pulei, né? Eu vou voltar, então, aqui. Para os demais verbos, note que eu botei o work e o go de novo, mas isso funciona para, por exemplo, qualquer outro verbo. Fazer, estudar, amar, gostar, brincar, e assim por diante. Ok? Sei lá, qualquer outro verbo. Ok? Então, notem que nós podemos notar aqui nos dois exemplos que
essa questão de verbos regulares, irregulares, funcionam só para frases positivas essa diferença. Agora, quando eu estou falando em frases negativas, notem o que a gente tem aqui. A gente tem aquela característica que nós chamamos de auxiliar. Nós temos o auxiliar que vai transformar essa ação no passado. Isso para todos os 99,9% do verbo. Não estou mais falando do verbo to be. Eu estou repetindo muito isso porque é bem importante vocês verem a diferença, ok? Então, qual é o auxiliar do passado in English? É o did, ok? Como nós temos o do no presente, no passado é did. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no presente. Se eu quero dizer assim, eu não trabalho todos os dias. Notem só em português. Eu não trabalho todos os dias. Nós falaríamos em English, I don't work every day. Né? Agora, se eu quero colocar essa ação no passado, por exemplo, eu não trabalhei ontem. I didn't work yesterday. Vocês viram a diferença? Então, nós temos aqui, eu vou colocar no chat, I don't. Exatamente, Fábio. Assim, que assim, a gente olhando, parece que tá no infinitivo, né? Mas, na verdade, o que conta, Fábio, que o verbo, ele se desmembra em duas formas. Então, o verbo todo, na verdade, é didn't work, ok? Aí, a palavra, ali o léxico, o work, não vai mudar nada nele, mas só que vocês têm que perceber que o didn't faz parte do work, ok? Mas eu entendo a sua pergunta, né? Só que não estaria correto falar que está no infinitivo, mas eu entendo o que você quer dizer, porque o didn't work, então, é o verbo todo, que nós traduziríamos para o português como não trabalhei. Tem ainda essa marca de negativa, né? Não trabalhei, não trabalhou, não trabalhamos, não trabalharam, e assim por diante. Tá joia? Tudo bem? Mas é uma boa observação, porque tá errado, ok? Você colocar I didn't worked. Não funciona, ok? Porque o did já tá falando que é passado. Então, fica redundante você falar, ok? I didn't worked. Então, é I didn't work. Ok? Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui. I don't work. I didn't work. Eu estava dando ali meu raciocínio, né? Notem. Vocês notaram, então, que nós temos, então, aqui duas frases corretas. Uma no presente e a outra no passado. Vocês viram a função do auxiliar, então? O auxiliar, ele vai te dizer que tempo que nós estamos falando aquela frase, aquela informação em inglês. Tudo bem? Ok? E, assim como frases positivas, não vai mudar de forma alguma ao longo das pessoas, ok? Então, fica didn't work para todas as pessoas. I didn't work. You didn't work, she didn't work, we didn't work, and they didn't work. Certo? Claro que para português, então, a tradução vai ter que fazer sentido, que quer dizer simplesmente que a gente vai ter que colocar as pessoas, né? Eu não trabalhei, ela não trabalhou, nós não trabalhamos, eles não trabalharam. Tudo bem, pessoal? Ok? Por favor, me põe um ok no chat se vocês entenderam essa explicação aqui. Joia? Maravilha. Que bom. Fico contente. Certo? E olha que interessante. E não vai interessar para a gente na negativa ser regular ou irregular.
vai ser a mesma ideia. Por exemplo, eu não tomei banho ontem. I didn't take a shower. Ok? Eu não estudei inglês ontem. I didn't study English yesterday. Vocês viram? Porque o study, eu lembro que eu falei para vocês que era regular, né? E o take, ele é irregular porque ele está naquela lista lá. Então, na negação no passado, não importa pra gente. Não vai ter. A marca que vai mostrar que é passado é o auxiliar. Isso é igual para questões. Notem lá, vamos ver lá as questões. Se eu quiser perguntar para vocês, por exemplo, vocês trabalharam ontem? Did you work yesterday? Vocês viram? Então, nós temos aqui, nós colocamos auxiliar primeiro, a pessoa e o verbo principal, certo? Notem lá como é que ficaria, então. Did you work? Did she work? Did we work? And did they work? Ok? Agora eu vou colocar, então, aqui duas frases, uma no presente e outra no passado, e eu quero que vocês me traduzam, ok? Vamos ver, por exemplo, aqui a questão. É um outro verbo. E a outra é... Ver se eu escrevi correto. Ok. Hey, pessoal. So, what's the meaning of? Do you listen to music? And what's the meaning of? Did you listen to music yesterday? Em português, por favor. E aí, pessoal, não tem problema, né? Se errar, faz parte do processo de aprendizagem. Vamos lá. Esse, você diz aqui o slide ou o slide eu posso colocar no Siga, porque eu ainda, na verdade, esse slide está baseado lá no material de apoio. Esses exemplos aqui, as conjugações, tudo, tá lá no material de apoio, tá? Ok, o primeiro exatamente, você ouve música? Eu estou perguntando para alguém se ela faz isso exatamente. Você ouve música? Quer dizer, eu estou perguntando se vocês ouvem música na vida, né? Se vocês ouvem todo dia, ou se vocês costumam fazer isso. É uma rotina, presente é uma rotina. Agora, se eu pergunto, did you listen to music yesterday? Eu estou perguntando se você, exatamente como eu vi aqui, a Andressa colocou, você ouviu música ontem? Né? Que pode ser que você ouça música todos os dias, mas ontem você não ouviu, né? Então, eu estou perguntando, did you listen to music yesterday? Eu estou perguntando se você ouviu ontem. Exatamente, ok? E joia. Exatamente, serve para ouvir. Também tem a palavra hear, que é escutar, né? Na verdade é ouvir, perdão. Listen é a ideia de escutar, né? De você escutar uma música, você escutar no sentido de prestar atenção, né? E ouvir, aí no caso, é o hear, que eu coloquei ali no chat para vocês, tá? Certo? Ok? Joia, pessoal. Então, é bem importante que vocês entendam a função, que eu disse, né? Se eu estou falando no presente, eu estou falando de coisas que eu faço todo dia, coisas que eu faço comumente. Agora, se eu estou falando no passado, eu quero descrever coisas, itens, eventos que aconteceram no passado. Então, essa é a função desses verbos. Não adianta só vocês decorarem, né, aqui as regras, que é importante saberem, mas é importante vocês terem que contexto que vocês vão usar essas informações. Tá joia? Tudo bem? E aí, só para a gente finalizar aqui, então, nós temos, vocês podem ver ali exemplos de questions com go, né? Did you go to the movies? Did we go to the movies? E assim por diante. E nós temos as negações também, né? I didn't go to the movies. You didn't go to the movies. They didn't go to the movies. E assim por diante, ok? Lembrando que esse material, essas explicações, estão no material de apoio. É muito importante que vocês olhem lá e tenham a explicação direitinho e tem todas as questões aqui, certo? Algum comentário? Que aí eu vou passando aqui, que agora a gente vai praticar, tá?
Ok. Alguma pergunta? Um comentário, alguma sugestão? Não, pessoal, podemos seguir em frente. Podemos fazer aqui os exercícios juntos. Joia. Muito bem. Ok, vamos lá então. Aqui a gente tem um texto que os verbos, eles estão em parênteses e vocês têm que colocar eles no passado, ok? Por isso que agora é importante, mais que, né, antes de mais nada, antes da explicação, é importante que vocês tenham aquela lista de regulares, porque aí para vocês verem, ou se vocês quiserem, por exemplo, acessar algum lugar que tenha essa lista, algum site, é só colocar verbos regulares em inglês, aí vocês vão ver lá, ok? Alguns em parênteses estão com not, isso significa que vocês têm que colocar eles no passado negativo, certo? De acordo com a nossa regrinha lá. Vamos ler juntos, eu vou dar um tempinho e vocês vão dizendo as respostas, certo? Vamos ver aí os significados dessas frases, ok? Então, exercise A. Complete the text with the past simple of the verbs in parentheses. Né? Foi o que eu expliquei, então vocês têm que colocar esses verbos no passado. Vamos lá, eu vou ler e vamos ver se vocês entendem as frases, ok? Qualquer pergunta, pergunte no chat, por favor. E as respostas também enviem no chat. Last night, yes, last night, aí a primeira já tem a resposta. I was asleep, ok? Asleep. I was asleep. Yes. Okay, asleep. What's the meaning of asleep? Ok, ok. Sleep. Sleep é dormir, ok? E asleep é sonolento. Porque até mesmo não pode ter um verbo depois do was ali, né? Que o was já é um verbo. Então, eu estava sonolenta ou sonolento, ok? Tudo bem? Asleep é uma característica. Sonolento, né? Estar com sono. Ok? Diferença de sleep para asleep. Joia? Ok. Last night I was asleep in my room when a strange noise I didn't wake me up. When a strange noise. Ok, strange noise. Strange noise. Noise. Boom. Ok. Noise. What's the meaning of noise in Portuguese? No. Nariz é nose. Parecido, é parecido. Tudo bem, não tem problema. Barulho. It's fine, tudo bem, não tem problema, gente. Vamos lá, estamos aprendendo. Noise é barulho. E nose, que eu coloquei ali, é nariz. Ok? I was asleep in my room when a strange noise. Ok, strange. Strange noise. Isso, um barulho estranho. Então, I was asleep when a strange noise wake me up. Qual é o passado de wake? Alguém pode dizer pra gente aí, olhar se está na lista, se não está na lista? Passado de wake. Ok.
Então, Andressa, perdão. E wake, que é acordar, né? Acordar é woke, exatamente. Na lista, é um verbo irregular, ok? Deixa eu passar aqui para frente. Então, essa seria a resposta, ok? A linha número 1. I was asleep in my room when a strange noise woke me up, ok? Então, eu estava no meu quarto quando um barulho estranho me acordou. Tudo bem? Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Estão conseguindo acompanhar? Ok? Joia. A número 2. Ali. Vou ler a frase e a gente vai vendo os significados, tá? I, blá, 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 que é o want, né? I, é negação ainda. Want to leave my room because I feel very scared. Ver o que significa essa frase? Então, ali é I, eu, né? I, not want é não querer, que a gente tem que conjugar, né? Não querer. To leave my room. Ok, leave. Tudo bem, leave. To leave é deixar, ok? Eu não, no caso aqui, né, a tradução conjugada seria eu não queria deixar. Eu não queria sair, pode ser também, né? Quero sair, tanto faz. Eu queria sair do meu quarto because, porque o que é very scared? What's the meaning of very scared? O que vocês acham? Vamos tentar entender a frase inteira e aí a gente faz a resposta, né? Sim, muito medo. E o que é feel? Uhum. Room, aham. Room é assim, room é no caso assim a casa, é a parte do compartimento da sua casa, né? Pode ser room, pode ser quarto. Sentir, exatamente, Andressa. É o verbo sentir. Então eu me senti com muito medo, né? Essa seria a melhor tradução. Agora a gente precisa conjugar, a gente precisa colocar essa frase que a gente entendeu, esse sentido, né? Eu não quis deixar o meu quarto porque eu senti muito medo. Então, como é que a gente coloca, então, ali aqueles verbos no passado? O want tem que colocar em negativa. Como é que fica, então, no passado negativa do want, not want? Qual é o auxiliar do passado? Didn't. A gente já viu, né? A gente já viu lá na explicação. Até volto aqui, ok? Então, só um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Vocês viram que na nossa explicação, frases no passado que põem negação, a marca do auxiliar do passado é didn't. Or did not. Pode ser também, tá? Did not. Eu botei aqui, ó. Did not. O do é presente. Ok? Certo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, tudo bem, é porque parecia que tinha falhado alguma coisa aqui. Minha internet também não estava muito boa. Olha, então se é passado e se é no sentido passado, eu não queria, então é o correto o quê? I, vou botar aqui, aqui. I didn't want.
Tudo bem? I didn't want to leave my room. Exatamente, Ariane. Because I. Ó, aqui é uma frase positiva. Então, é o passado de feel. Será que ele é regular? Será que ele é irregular? Como é que fala sentir no passado? Exatamente, está na lista. Lista, ok? Felt, exatamente. O passado de feel é felt. Vamos ler então a frase? Vamos lá. I didn't want to leave my room because I felt very scared. Ok? Tudo bem, gente. Era um barulho estranho e a pessoa não quis sair do quarto porque ela estava com medo, né? Vamos ver a história. Vamos ver a história continuando aqui na número 4. Se tiver alguma pergunta, me interrompam, tá? Então, aí, vou botar no passado. Hear the noise again. O que quer dizer essa frase aqui, então? Acham que quer dizer essa frase? I hear, aí no passado a gente vai ter que colocar certinho, né? The noise again. Exatamente, Samara. Eu ouvi o... Então, o que aconteceu? Então, eu ouvi o barulho novamente. I hear... então, para a gente colocar ouvir no passado, então, a gente... Qual é o verbo? Perdão, qual é a forma, então? Porque here está presente, né? Como é que a gente transforma ele no passado? Ele é regular, é irregular? O que vocês acham? Exatamente. Uhum. Vamos ver, então. Then I heard. Ó, notem a pronúncia, né? Hear, presente, heard, passado. Ok? Aqui, ó, número 4. Então, eu ouvi o barulho novamente. Then I heard the noise again. Tudo bem? Vamos lá. I heard the noise again. So, I decide, né, to go and investigate. O que vocês acham? E aí, como é que a gente poderia traduzir essa frase de uma forma mais melhor, né? De uma forma mais visível? I decide to go investigate. Claro que a gente ia colocar o decide no passado, mas o significado. O que vocês entenderam nessa frase? Uhum. Exatamente, Andressa. Eu decidi ir e investigar. É isso que a pessoa quer dizer. Então, a gente colocar decidir, né? Porque aqui, decide, se eu colocar I decide, vocês estão falando assim, eu decido, né? Presente, nós estamos falando passado. O que ficaria, então, passado, de decidir? Será que ele é regular? Será que ele é irregular? O que vocês acham? Todo mundo concorda com a Andressa? Decided. Ele é irregular? Ele é regular? O que vocês acham? Concordo com ela? Olha, Fábio, então é isso mesmo, é o exercício. Você olha na lista, se não tiver, e é regular, e aí ele vai para aquela regrinha, acrescentar ed, ou ed quando é y, né? Ou só o d, que depende, tem alguns verbos que. No caso do decide é um bom exemplo, você só acrescenta d, né? Decide seria decided. Uhum.
sei se foi aqui, peraí. Vamos lá. Mesmo, tá? Então, é bom exemplo. Tem duas vezes ali, mas enfim. Um bom exercício para vocês verem se o verbo é regular ou não. Olhar para a lista, não tá, é regular. Joia? Ok? Então, a pessoa falou, então, then I heard the noise again, so I decided to go and investigate. Eu decidi ir, como foi, acho que foi a Andressa, né? Falou pra gente, então eu decidi ir investigar. Isso. Tudo bem? Tranquilo até aqui, gente? Joia. Vamos ouvir o resto da história, hein? Vamos lá. When I turn on the light in the kitchen. When, quando, I turn on é ligar, né? Turn on. When I turn on the light in the kitchen, the light in the kitchen. O que significa essa frase? What's the meaning of this sentence? O áudio tá falando pouco. Tá falhando. Então, Fábio, sim, os dois têm um significado de consequência, né? Então, aconteceu isso, aquilo. Mas o sou, Fábio, ele é um pouco mais irregular. Desculpa. É um pouco mais, como é que fala? Informal. Essa palavra que eu queria trazer. Ele é um pouco mais informal do than, né? Você usa assim, tipo, isso, então isso aconteceu. So, mas geralmente a gente usa numa conversação informal, assim. Tá bom? Vamos lá. Vou repetir então. I turn on lights in the kitchen. O que quando eu liguei a luz na cozinha. Exatamente, Josiane. Exatamente. Então, vamos colocar o turn on, que está no presente, está no infinitivo, né? Vamos colocar ele para dar esse sentido de liguei, né? Vamos lá. O que vocês acham? Ele é regular, irregular? O que vocês acham? O turn, né? Foquem no turn. Regular, irregular, o que vocês acham? Esse amarelo acho que é regular. Joia. É turned. Exatamente. Incorretas. Ele é regular e fica, então, turned. I turned on the kitchen. I turned on the light in the kitchen. Ok? Quer dizer, o que significa isso? Então, quando eu liguei a luz, tá? Cozinha. Ok? Então, vamos ver o que aconteceu. Quando eu liguei a luz da cozinha, vamos ver o resto. A bird fly out of the window. Gente, olha o que aconteceu. Bird, tudo bem, bird? Fly out of the window. Fly. Claro que não está conjugado, né? Exatamente. Um pássaro voou pela janela. E aí a Josiane falou pra gente que fly. Opa, tem uma coisa aqui. Tá. Que fly o passado é flew. E tá correto, porque o passado de fly é flew, que é irregular. Tá lá na lista. Se vocês procurarem lá, fizerem o exercício de procurar, tá lá na lista. Então, o pássaro voou pela janela. Que ficaria, então, a bird flew out of the window.
Ok? Tudo bem? Joia. E vamos ver a 8, a 9, a 10 e a gente finaliza, então, esse exercício aqui. Próxima frase. I close the window. Então, I close the window. Open, close. Certo? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Isso desse, eu fechei. Ó, open, close. Open the window, close the window. Uhum. Eu fechei a janela, né? Então, close é fechar, certo? Então, eu fechei a janela. Como é que a gente colocaria, então, isso no passado? Porque o close ali não está conjugado, né? Então, vocês acham? I closed the window. Exatamente. É um verbo. Exatamente. É um verbo regular. Não tá naquela lista que a gente falou, certo? É o verbo, perdão, regular. Regular. Só acrescenta ed. Joia? Então, I close the window so that bird not can come in again. O que será que significa essa frase, então? Eu fechei a janela para que o pássaro, né, assim, dessa forma, né, o pássaro. O que é can? Qual é o significado? What's the meaning of can? O verbo poder, né? Então, acho não. A ideia pode ser poder e conseguir. Gente, o verbo can, ele também é uma exceção, tá? Ele é uma exceção, mas eu vou dizer para vocês que é só ele o verbo to be, tá? Ele é uma exceção porque ele não vai usar, porque ele tá na negação, né? Ele não vai usar ele não vai usar, exatamente, Ariane, ele não vai usar o auxiliar did. Ele vai ser ele próprio, né? Então ficaria assim, o can't, Ariane, no presente. O passado dele é could. E a negação é couldn't. Exatamente. Ok? Exatamente. Assim como o presente também é o can't, que nem a Ariane colocou pra gente aqui. O presente é can't or cannot, que é ele em extenso, né? Assim, ó, cannot. Can't é a forma que a gente chama contraída, né? O cannot é ele no passado, perdão, no presente, em forma de negação por extensa. O passado é could, e o seu passado negação é could not or couldn't, como eu coloquei aqui agora. Ele é a única exceção além do verbo to be, tá bom? Então aqui já dei resposta para vocês, seria então I closed the window so that the bird couldn't come again. Então eu fechei a janela para que, né, assim, o pássaro não entrasse, não viesse, né? Não pudesse vir, na verdade, melhor tradução, não pudesse vir novamente. A joia, vocês entenderam a frase, então. E então, and then I go back to sleep. Go back, então, seria a ideia de, então, voltar, né? Voltar a dormir. Então, como é que ficaria a frase 10 ali? Qual é o passado de go?
Exatamente. Então, I went back to sleep. Ok, pessoal? Então, aqui, olha, notem aqui. Nós temos, então, um texto que que está falando diversas ações, diversas coisas que ocorreram. Alguém está contando uma história, né? Contando um evento, vários eventos que aconteceram no passado. O importante, antes de mais nada, é que vocês notem essa diferença, que há diferença de questão de tempos verbais, assim como o português, né? A gente não fala no passado, por exemplo, eu durmo ontem, né? Não faz sentido. Então, a gente tem que prestar atenção nesses verbos, transformá-los, colocá-los no passado, de acordo com as regrinhas que eu passei para vocês. As atividades avaliativas, por exemplo, também similares a essa aqui que a gente viu. Tem uma série de exercícios que vocês vão ter que colocar, então, aqueles verbos na forma correta no passado, de acordo com as suas conjugações. E isso não só serve para os exercícios avaliativos do passado, mas para o presente, para o futuro, que vocês também vão ver o futuro nesse semestre, tá? A gente vai falar sobre o futuro na unidade 4. Ok, tudo bem? E isso, gente, pode parecer difícil, mas é só prática. Por isso que façam as atividades, atividades não, os exercícios complementares, façam, ok? Façam e tragam suas perguntas para a aula, é importante. Esses exercícios aqui que a gente fez, inclusive tem um outro que a gente vai passar para agora, esse aqui que a gente fez, lá como exercícios complementares da nossa apostila, ok? Mas também lembrando que tem os exercícios complementares que dão resposta para vocês na mesma hora, né? Lá dos sites que eu mandei para vocês no SIGA, tá bom? E no mais, vão praticando isso mentalmente na cabecinha de vocês. Vão formando frases, assim, frases, coisas que vocês gostariam de dizer, né? Que vocês estão pensando. A coisa mais bacana é vocês começarem, então, aí a traduzir, a pensar em inglês coisas que vocês estão pensando. Que aí vocês já começam aí a procurar vocabulário, né? A buscar formas de vocês formarem frases, né? É importante, afinal, vocês vão ser professores de inglês, né? Então, é importante que vocês dominem a língua, certo? Aqui nós temos, então, esse texto. E agora, a gente vai passar, a gente tem um tempinho ainda, a gente vai fazer juntos. Esse próximo exercício, ele foca especificamente no verbo to be. Não tem mais nenhum outro verbo aqui, tá? Aqui é só o verb to be. E vocês teriam que completar, então, essas frases com was, wasn't, weren't or were. Como é que vai depender isso? Vai depender da pessoa que está ali na frase. E aí vocês vão ver de acordo com a frase que vem antes no presente. É bem legal que aqui a gente vai ver essa distinção do presente. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais aqui, para ficar mais fácil para a gente ver. Aqui. Tá? A gente vai ver, então, essa diferença do verbo to be, para ficar bem certinho, a gente não confundir eles com os outros verbos. Ok? Só para a gente finalizar, então, a nossa aula, a gente finaliza com essa atividade aqui. Deixa eu tomar uma aguinha. Só um minuto. Vamos lá. Nós temos ali, veja o exemplo, né? O exemplo assim, my father's a painter, ou my father is a painter. Meu pai é um pintor. Aí eu quero colocar no passado simples, no caso do vô, que provavelmente faleceu, né? My grandfather was a painter too. Então, meu avô era um pintor também. Joia? Agora a gente vai ver aqui. A ideia é essa: nós temos uma frase no presente e temos que transformar a ideia que vem nessa frase no passado. Ok?
com o verbo to be. Vamos lá. Today is Monday. Hoje é segunda-feira, certo? Se hoje é segunda-feira, ontem era domingo, de acordo com o contexto que a gente está falando aqui, né? Certo que hoje é quinta, mas... Então, como é que ficaria, então, para eu falar em português, em inglês? How can I say in English? Ontem foi, né? Ontem era domingo. Como é que a gente faz, então? Exatamente. Today is Monday. Yesterday was Monday. Ok? Tudo bem? A próxima. Where are you now? Where are you now? Aonde você está agora? Essa é a pergunta. Where are you now? E aí eu quero fazer a seguinte pergunta. Aonde você estava ontem? Onde você está agora? Onde você estava ontem? Como é que fica? Porque é you, tá ali, né? É o you. Então, a gente tem que colocar o were, como a gente viu lá nas conjugações. Então, ficaria assim. Where were you yesterday? Ok? Vamos para a próxima. I am in Brazil. Eu estou no Brasil. I am in Brazil. Eu estava no Peru no último mês. Como é que a gente coloca essa frase no passado em inglês? Vamos lá? I was in Peru last month. É porque é o I, então o I funciona was. Estaria incorreto se eu colocasse were. E claro que, gente, que poderia caber, não tem problema algum. Poderia caber negação aqui. I wasn't in Peru last month. A gente do contexto, tá? Mas o que estaria incorreto é colocar o were aqui, porque não estará conjugado corretamente, tá? É was ou wasn't. É isso que funciona ali. Tudo bem? Ok? Vamos para a próxima. Is it hot today? Tá calor hoje? Ah, né? Tá calor hoje? E aí, a outra pergunta é, que a gente tem que completar, né? Estava calor ontem? Também. Estava calor ontem? Como é que a gente pode completar essa frase, então? Pergunta, né? E aí, pessoal, a gente coloca was, a gente coloca were, a gente coloca was, porque é o it, né? Então, assim, estava calor ontem? Aqui tá a pergunta. Was it hot yesterday? Muito bem. Ok. Agora, o próximo exemplo. The cafe isn't open now. Café, assim, dessa forma escrito, é um bar, seria um bar, um barzinho, né? Como é que a gente pode dizer? É um lugar onde se toma café, assim, né? É o local. Coffee, que é café, tá bom? Assim, geralmente, café, assim, com acento, aí é o local e geralmente tem internet que você pode acessar. Sabe, por exemplo, Starbucks, né? O Starbucks é um bom exemplo de uma loja coffee bar, que a gente chama, que eles chamam em inglês, né? Coffee bar. Seria coffee bar. Não, perdão. Coffee bar, que é aí como a gente escreve, né? Coffee, assim, é um sinônimo de café, que é esse local, tá bom? Então, the coffee isn't open now. Então, esse bar, né, não está aberto agora. E aí,
eu quero dizer que não estava aberto ou estava aberto nessa manhã, né? Então, como é que a gente pode colocar aqui? Was, it wasn't, it weren't, it were. O que vocês acham? Pode ser was ou was not, tanto faz. Eu botei aqui o wasn't, porque eu segui o raciocínio de que do negação, a gente coloca a negação também. Mas funciona, tá? Depende do contexto, tá ótimo. Pode ser was ou wasn't. Não tem problema algum. Vamos lá, penúltima, gente, pra gente finalizar. We're in Tokyo. É Tóquio. Tá faltando ali, tá, gente? Assim, Tokyo. Desculpa, faltou um K ali, tá? We're in Tokyo now. Nós estamos em Tóquio agora, né? Nós estamos em Tóquio agora, né? Nós estamos em Tóquio agora. We, aí a ideia é dizer que nós estávamos em Kyoto ontem, ou nós não estávamos, tanto faz. E aí, gente? A gente coloca o que ali? É o we, né? We, we were. We were in Kyoto. Exatamente. Aqui. Ou poderia ser we weren't. Não tem problema. Só estaria errado se a gente colocasse was, porque a conjugação do were, do we é nós, né? Para o verbo to be no passado é were, certo? E para a gente finalizar, então, a última, they're tired. Eles estão cansados, né? E aí eu quero dizer assim, eles estavam cansados na semana passada ou eles não estavam cansados na semana passada. Tanto faz. Qual que a gente coloca então, gente, pra gente finalizar? Uhum. É weren't ou were, tanto faz, né? Vamos ver aqui. We were tired last week. Ok? We were tired last week. Or we weren't tired last week. Ok? Então aqui foi pra gente ver, pra gente trabalhar um pouco a conjugação específica do verbo to be, do verbo ser estar em inglês no passado, certo? Então, vocês têm mais algumas atividades lá do site. Se tiverem alguma dúvida, anotem. Leiam, releiam o material, se preciso, ok? E qualquer dúvida, a gente tira na próxima aula, então, ok? Eu imagino que vocês já devem estar cansadinhos, porque realmente o passado é bem puxadinho, assim, né? Tem bastante regras, enfim, bastante coisa para a gente prestar atenção. Mas, qualquer coisa, vocês anotem a dúvida, não deixem passar. Só então para a gente tirar a dúvida que o Fábio falou ali para a pronúncia do TH, né? Antes da gente ir embora. A pronúncia do TH, eu vou passar aqui um site para vocês. Obrigada, Fábio. A gente vai passar. Ela foi um pouquinho maçante porque a gente viu regras, né? Então acaba sendo um pouquinho maçante, mas que bom que vocês gostaram. Vou enviar para vocês agora aqui, para vocês anotem. Deixa eu só procurar aqui. Só um minutinho, tá? Eu vou procurar aqui e mandar para vocês um site de pronúncia bem joia
Eu fiquei de mandar na aula passada e vou mandar agora, antes que eu esqueça. Só um pouquinho. Um minutinho que eu vou achar ele aqui, tá? Que aí fica mais fácil para vocês verem lá. Qualquer coisa que vocês quiserem saber a questão da pronúncia, é uma pena que eu não posso mostrar para vocês, mas o site, né? Deixa eu só mandar aqui. Aí, ó, vou colocar aqui no chat. Coloco sim, Célia, coloco sim, tá? Mas lembrando que o que tem aqui tá no material de apoio, tá? Ah, desculpa, minha voz tá falhando já. Peraí só um pouquinho. Esse site que eu mandei para vocês agora é um site bem legal. Inclusive tem um bonequinho que aparece no lado assim, e ele vai mostrando como é que é a articulação para pronunciar tal coisa que você queira escrever, né? Que você colocou ali como exemplo, sabe? E aí dá a pronúncia, dá como se fala, inclusive você pode escolher a questão dos sotaques, assim, se é em inglês britânico, americano, se é sei lá, da australiano. Tem vários sotaques, é bem interessante. E aí é bom para ver a questão de pronúncia lá no site. Dá uma olhadinha, eu sugiro que vocês investiguem aí, dá uma olhadinha nesse site que é bem bacana, tá? Então, a questão do TH, ele é difícil porque, eu até falei na aula passada, né? Ele é difícil por conta de que a gente não tem isso, a gente não tem esse som na nossa articulação. Então, basicamente, a pronúncia dele, por exemplo, como a gente fala aqui, deixa eu ver a palavra aqui, né? Ele não é tem, não é o som de T, não é thank you, né? Ele é thank you. E você coloca a língua aqui, não, e também não é F, né? Porque a gente tem o F, a gente faz F. Ele é o som que você põe a língua aqui, assim, e fala como se tivesse a língua presa, né? Thank you, ok? E aí você também, isso, desse sopro, né? Por exemplo, tree, porque se você falar tree, é outra coisa, que é árvore. Então, por isso que é importante que vocês pratiquem esse TH, né? Thank you, thousand, pensamentos, né? Thought, thought, pensar, né? Think, e assim por diante, tá? Então vão nesse site que vocês vão ver como é que pronuncia. Ó, é como se fosse a língua presa mesmo. E ela vai aqui atrás dos dentes. Thank you. Ok? Tudo bem? Bom, então é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra dica que eu poderia passar aqui de pronúncia. Tem um outro site que se chama How They Say. Aí vocês digitam essa palavra junto aí, que vai ter um site que é um dicionário de pronúncias. Também é bem bom, tá? E aí para vocês tirarem dúvidas de pronúncia. Certo? Então, gente, muito obrigada. Eu fico bem feliz que vocês aproveitaram essa aula, né? Enfim, o feedback foi positivo. E a gente se vê na semana que vem, ok? Eu peço já para que vocês deem uma olhada ali no capítulo 2, com antecedência, e também já consigam, se puderem, né? Já vão olhando o capítulo 3, que como a gente tem mais 2 encontros, a gente vai ter que dividir aí o capítulo 2 e 3, tá? O 2 é mais tranquilo, é mais questão de vocabulário, né? Já o 3 é um pouco mais difícil, então a gente vai ter que dar um pouquinho mais de atenção para ele. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem bem, se cuidem.